Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje um bate-papo, uma receita ao vivo super diferente com as Renatas. Olha que Dose legal. dupla. Dose dupla só pode sair coisa boa, né? Então, pessoal, vamos já começar a curtir, compartilhar nossa página com os amigos, os vizinhos, os familiares. Coloca todo mundo para assistir, para que outras pessoas, assim como vocês, possam saber sobre essa receita nova. Quem não quer dar um petisquinho delicioso para o seu pet, né? Então, bora lá para essa noite diferente? Vamos, Rê. Vamos, Rê. Bora Boa lá. noite, Boa pessoal. noite. Estou muito animada, muito feliz. Agradeço a Ria por estar aqui com a gente. Porque muitas vezes a gente quer fazer um agrado para o nosso pet. Mas, infelizmente, a gente tem por aí muito conservante, corante, palatabilizante, que vem trazendo prejuízos na saúde animal, né? Então, falando em nutrição, a gente tem várias possibilidades e a Rê traz de uma forma linda e gostosa. Vocês precisam ver as coisas que essa criatura faz. Depois vocês visitem lá a Petsco, porque tem. Só pra vocês terem ideia, posso falar, né? Pode. Banoffee. Amo. Vegano, sem lactose. Delícia. Farinhas brancas, o trabalho que ela faz. Então, eu já estou encomendando uns aqui para minha cachorra, né? Para minhas cachorrinhas humanas também. Então, o trabalho da Rê, além de ser um trabalho lindo, gostoso, né? O que a gente curte, o docinho, mas é um docinho, um trabalho de doces saudáveis, de petiscos saudáveis para os nossos bichinhos, e que hoje é um desafio, né? Eu, por mim mesma, muitas vezes eu gostaria de fazer um petisco. Já tentei, já fui para a cozinha para colocar a mão na massa. Foi uma catástrofe. Porque eu não sabia dar o ponto, o negócio. Eu tentei enrolar, o negócio desmontou todo. Aí eu queimei, eu coloquei no forninho, acho que não era para pôr no forninho, enfim. Então eu pedi para a Rei e ela se dispôs com o maior carinho, pensando no objetivo do bem-estar animal, mais uma vez. Pensando que o mais importante do que venda, do que comércio, o mais importante é oferecer coisas saudáveis, alimentos saudáveis, para preservar a saúde do nosso pet. Né? A gente pensar isso às vezes não pensa direito para nós, mas pensando para eles, a gente passa a pensar para nós também. Né? É um caminho. Muitos pacientes meus, muitos tutores dos meus pacientes falam assim: nossa, mas ele come melhor que eu. Falo, então comece a olhar a comida dele e come igual, que vai ser bom também. Exatamente. Começa a pensar fora da cachola. Vamos pensar fora da caixola, Rê. Quer comentar alguma coisa? É isso aí, gente. Boa noite. Agradeço as meninas, Renata e Fernanda, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. E principalmente para poder compartilhar, né, essa receita que eu tenho certeza que vai fazer tão bem para o pet de vocês aí. Porque, como a Rê disse, essa é uma grande dificuldade que a gente tem. E eu só realmente embarquei nisso daqui porque eu vi os resultados positivos que trouxeram para a saúde da Bela, minha cachorra, que foi quem me inspirou a começar tudo isso daqui. E como eu vi o resultado positivo, falei, não, todos os cachorrinhos têm que ter o direito de ter acesso a isso daqui. Então, por isso que a gente está hoje aqui, para mostrar para você como é rápido, fácil, prático fazer essa receita e que vai trazer muito mais saúde para o seu cachorro. Perfeito, né, gente? Então, bora lá, pôr a mão na massa? Bora. E, ó, eu vou deixar aqui pro pessoal, quem quiser ir perguntando, tirando alguma dúvida aqui ao vivo, pode deixar. E depois, é claro, terminando a receita, a gente vai disponibilizar para vocês todos os ingredientes certinhos. Eu já deixei o arroba aqui da Petsco, para o pessoal entrar, ver o seu trabalho, o trabalho da Rê, né? Tudo certinho. E qualquer dúvida, eu vou falar para eles que eles podem te chamar também, né, Rê? Para tirar alguma dúvida com você, Claro, para fazer as encomendas também. Opa, com certeza. A gente está aqui, a gente vai fazer o passo a passo, a gente vai explicar tudo direitinho, até a maneira como assa, o ponto certo da massa, e depois de assado, aliás, qual é o ponto certo para você tirar do forno. Tem isso também, exatamente. Ponto certo de tirar do forno. Tem todos esses detalhes. E qualquer dúvida que vocês tenham, que de repente a gente não falou aqui, por favor, mandem aí no chat, participe, e a gente vai responder tudo, tá bem? Não saiam com dúvidas daqui. Perfeito, bora lá, vamos lá. Isso aí. Então, pessoal, é uma receita super fácil, são 5 ingredientes. A gente vai começar com a banana, tá?
a banana são 100 gramas de banana, mas depois vai ter os ingredientes aí, né? Não preciso ficar falando, até prestem atenção apenas no processo, para que... Obrigada. Para que vocês não percam nada. Então, aqui a gente vai começar pesando 100 gramas de banana, tá? Qual banana, gente? Olha, que pergunta ótima, não é? As duas bananas, a banana nanica e a banana prata, podem ser utilizadas. Eu estou utilizando a banana prata aqui hoje. Ah, detalhe, a banana tem que estar bem madurinha, tá? Para fazer esse petisco. Mas aí toda a informação nutricional aqui, nossa, Renata, é maravilhosa que vai dar pra gente. Ô, Rê, deixa eu te fazer uma pergunta. Mais ou menos rende quantos essa receitinha? Essa receita, ela rende aproximadamente de 320 a 350 gramas de massa crua, tá? Certo. Que daí tudo depende aí da farinha, de como vai estar a umidade. Então, por isso que é aproximadamente 320 a 350. Isso dá mais quantos biscoitinhos? Aí depende a quantidade de biscoito, do tamanho do cortador, né, que você vai utilizar, né? Enfim, daí depende. Então, aqui eu tenho 100 gramas de banana e vamos amassar com o garfo mesmo, tá? Você pode fazer no processador. Você tem um processador em casa? Você pode fazer. Pode. No processador, a banana ela vai ficar bem purezinho mesmo, né? No garfo, ela acaba ficando com um pouquinho mais de pedacinhos, o que também não impede o bom cozimento aqui da receita, não vai interferir em absolutamente nada. Ah, você tem uma batedeira, quer fazer na batedeira? Pode fazer na batedeira também. Tem que usar aquela... a pá, sabe? A hélice da batedeira tem que ser... Aqui é... Pá não, desculpa, raquete. Mas na mão é mais fácil, né, gente? É porque é prático. Não dá pra ficar sujando coisa. A gente quer uma coisa prática, né? E fácil. A nossa banana tá amassadinha. Deixa eu falar com a bananinha. Então, só enquanto a Rita tá terminando aí, a bananinha, né? A gente tem, tanto a banana nanica quanto a prata, ela pode ser ofertada para os animais, tá? Porém, a banana nanica, ela tem um pouquinho mais de caloria. Ela é um pouco mais calórica, mas é bem pouquinho mesmo. Por que é legal a banana nanica, a banana prata? Porque a banana prata ela tem mais fibra. Isso facilita bastante o processo digestório, né? Em especial dos cães. Então, é mais interessante usar a banana prata. Não só por carga calórica, mas também pela quantidade de fibra. Perfeito. Perfeito. Então, amassadinha aqui a nossa banana, a gente vai colocar o óleo de coco. E o óleo de coco, ele tem que estar líquido, tá? Porque como a gente está fazendo tudo à mão aqui, vai ser mais fácil de misturar. Então, o óleo de coco líquido. Não é que existe óleo de coco líquido e sólido. Não, o óleo de coco ele vem assim, ó, pessoal. Uma massinha. Dependendo da temperatura, hoje está frio, então ele está sólido. No calor, ele fica líquido por si só por conta da temperatura, né? Então, como a gente está num tempo mais frio aqui, ele ficou sólido. Levei 20 segundinhos no micro-ondas, ele já derreteu e é isso que a gente precisa, tá? Vou misturar aqui também. Enquanto a remistura, vamos falar um pouquinho sobre a questão do óleo, né? O óleo de coco, ele é uma gordura saturada. Sendo uma gordura saturada, é bem importante controlar o seu consumo. Porém, ela é bastante importante. Pensando na questão animal, em especial cães, eles lidam muito bem com a gordura saturada. É diferente o processamento deles para a gente humano, tá? Eles precisam da gordura saturada no seu metabolismo. Então, o óleo de coco, ele é bem-vindo nas quantidades certas dentro da alimentação animal, certo? Perfeito. Enquanto a Rê falou ali, eu fui só quebrar um ovinho. Então, aqui, ó, um ovo inteiro, tá? O ovo inteiro também, a gente adiciona aqui. E vamos mexer. Tipo um omelete mesmo, né? Olha que beleza. Legal. E vamos deixar tudo homogêneo aqui. Tá super fácil, e ninguém pode falar que é uma receita difícil, hein? É tudo na mão, batidinho, 2 minutinhos. Olha lá, tá vendo? Nem precisa daquele fouet lá, Rê. Não precisa. É tudo muito simples, é como que você tem aí a mão mesmo, né? E agora a gente vai colocar as farinhas. Primeiro a gente vai colocar a farinha de aveia, tá bom?
Eu vou colocar aqui, porque é assim, né? Vamos. A farinha de aveia, você já pode colocar a quantidade toda dela, tá? Porque a gente também vai utilizar a farinha de arroz. E a farinha de arroz é que a gente vai colocando aos poucos para poder chegar no ponto, tá? Gente, olha essa dica aqui que a Rê nem viu que ela fez, que ela faz tanto no automático isso. Para a gente não precisar sujar outra coisa, para pesar a farinha. O que ela fez? Colocou lá na balancinha o conteúdo para e acrescenta o conteúdo que você precisa. Então, ela acrescentou assim, é que é tão automático, né? Sim, gente. Mas isso facilita, porque você não suja outros potes, você consegue na hora pegar a quantidade, colocar. Perfeito. O pessoal está pedindo. O pessoal está pedindo para levantar um pouquinho a câmera, que a gente está baixando um pouquinho para o pessoal ver, né, a liga do biscoito, né? Mas acho que o pessoal está eu vou mostrar. Ela vai trazer para a câmera. Só porque eles estão. Então, levanta um pouquinho que eles estão querendo ver vocês. O pessoal está pedindo aqui, ó, levanta a câmera só um pouquinho, por favor. O Marcos Vinícius está pedindo aqui. Ah, tá. Olha, com a farinha de aveia apenas, tá? Legal. Vou entrar com a farinha de arroz, tá bom? Tá ótimo. Então, a gente misturou bem, mistura. E aí agora... Rês, perguntinha que não quer calar. Quanto o cachorrinho de 10 quilos pode comer de biscoito por dia? Então, né, a gente não tem um padrão de quantidade porque depende do animal. Quando a gente está falando de um animal obeso, vai ser uma quantidade. Quando a gente está falando de um animal magro, vai ser outra. Quando a gente está falando de um animal doente, com dificuldade metabólica, vai ser outra. Então, o que é importante? A gente entender que existe uma quantidade calórica que o animal que tem que ser adequado para cada um dos animais. Então, a gente trabalha assim dentro da nutrição, com uma carga calórica. Se aquele animal é mais gordinho, a gente vai precisar pensar, de repente, de reduzir um pouquinho da ração para poder ofertar um biscoito desse. Tá? Se o animal está dentro do peso, tranquilo, pode ser ofertado. E a gente pensa em torno de 1 a 2 biscoitos por dia. Não há necessidade de mais do que isso, uma vez que isso é um agrado, é um petisco, para colocar no meio da rotina, né, como uma recompensa, ou de repente para ofertar algum tipo de medicamento, que pode ser até pingado, quando é líquido, né, pode pingar no biscoito assim. Depois a gente vai ter mais, né, Rê? Depois a gente vai ter mais encontros, a gente vai ter biscoitos mais específicos para oferta de medicações dentro do biscoito. Mas mais ou menos assim, Fê, depende do tamanho do biscoito, aquela história, né? Mas pensando num petisco, 1 a 2 biscoitinhos, né? Não é uma receita calórica, pode ser ofertado sem problemas. Fechou. Bora lá. Bora lá. Então, agora que misturamos aqui a nossa farinha de aveia, a gente vai entrar com a farinha de arroz. E aqui que é importante você prestar atenção. Você vai ver que na receita a quantidade da farinha é 90 gramas, mas você não vai colocar toda essa quantidade como nós fizemos com a de aveia, tá? A gente vai colocando aos poucos, porque a farinha de arroz ela é extremamente seca, então ela rouba toda a umidade da massa. Então, se você colocar tudo, aí depois desanda aqui o ponto, vai ser difícil voltar. Então, vamos lá, vou colocar 50 gramas aqui primeiro e vou mexer. Essa é a parte que dá um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que ir acrescentando aos poucos para chegar ao ponto da massa, tá? Mas nada assim que, não vou fazer porque é super difícil. E vai chegar uma hora que você vai ter que sim colocar a mão na massa aqui, não tem como mais ficar com o garfinho. Mas aí é bom, aí que você coloca o amor, vai amassando e colocando o amor. Essa é a hora da gente circular, isso mesmo. É aí que vai colocando amor, desejando tudo de bom, para essa comida ficar deliciosa, para ela ser nutritiva, para ela trazer tudo aquilo que ele precisa. É isso mesmo. É esse o momento. E na verdade, vamos aproveitar, né, Fê, para puxar as nossas conversas aqui. Claro. Quantas e quantas vezes, deixa eu levantar aqui, quantas e quantas vezes a gente fala sobre a importância da energia, né? E que muitas vezes a alimentação é sim influenciada energeticamente. Por isso que quando está irritado, se é para fazer um alimento irritado, é melhor não fazer. Porque isso já tem até estudos em humanos, né? Da influência da pessoa, não só na água, no próprio alimento. Pelo que eu vi uma época atrás, não tenho a documentação agora certa, né? Qual é o artigo, mas que
Tinha uma questão da própria cozinha, dos lugares que cuidavam dessa questão ambiental, da pessoa que cozinhava, porque causava problemas. Até a gente escuta muita gente falar que quando alguém está fazendo comida, se entra alguém, estraga. Já ouviram falar isso no passado? As pessoas mais velhas dizem isso. Não pode entrar ninguém aqui, senão a feijoada desanda. Porque existe uma questão energética, não só uma concentração, mas uma energia que está sendo empenhada lá, né? Sim. Então, na hora que a gente prepara a comida em especial, né? Quando a gente faz comida natural do nosso pet, não dá para ser algo ruim, não dá para ser algo chato, não dá para ser algo irritante. Se for para fazer isso, é melhor dar ração, né? Exatamente. Deixa eu perguntar, Rê, aí você tinha colocado 50 gramas na balança e colocou mais os 40 que faltava, é isso? Não coloquei mais Só os 50. 40. Eu coloquei os 50 gramas e não cheguei a colocar os 40 todo, não. E já chegou nessa liguinha aí, já. Já chegou nessa liga. Eu vou tirar a luva, porque eu preciso sentir na minha mão sim. ela tá melecando, então eu vou pedir licença aqui para tirar a luva, tá? Ó, ela não está grudando na minha mão, mas ela ainda, eu sinto ela úmida. Então, eu vou colocar um pouco mais ó, tá vendo? Eu vou colocar um pouco mais de farinha de arroz aqui, que tá aqui na tigelinha, não preciso nem pegar mais, que essa daqui provavelmente já vai ser o suficiente. Então, o ponto seria, tipo, não sujar a mão, vamos dizer assim. Pra também não ficar tão seca, né? Não pode ficar tão seca, porque assim, ó, aqui ela não tá grudando no meu dedo, mas eu gosto de apertar ela para sentir o meio dela, porque aqui tá de um jeito, lá no meio tá de outro, né? Então, eu gosto de sentir apertando mesmo. Perfeito. Ô, Rei, se uma pessoa tiver um gatinho em casa e ele quiser experimentar esse biscoitinho, fala um pouquinho para o pessoal. Os ingredientes que tem nessa receita, eles são adequados também para felinos. Mas a gente tem que lembrar que a aceitação do felino não é tão simples. São poucos gatos que gostam do adocicado da banana, né? Então, tudo pode. O carboidrato, ele é um pouco reduzido na oferta dos gatos, né? Eles são mais carnívoros, então a quantidade é maior de carnes. Mas ele também pode ser oferecido como petisco, numa quantidade bem pequena. Perfeito. Eles são mais exigentes, né? Em tudo. Bom, aqui nossa massa já ficou no ponto que eu gosto de trabalhar com ela, no ponto que ela deve ficar mesmo, ó. Porque daí agora ela continua não grudando nas mãos, mas agora até quando eu aperto, ela não suja mais nada. Olha que legal, dá para ver direitinho. Tá vendo? Parece que tá parecendo uma costela. Parecendo mesmo. Eu também acredito. Não foi? Então, muito bem, vamos lá. Agora, é isso, gente. A massa tá pronta e agora a gente vai abrir a nossa massa. Que é um segredo também. Abrir massa. Que eu sou uma catástrofe, né? Eu gosto de alimentação, mas fazer comida para mim é minha. Mas eu vou chegar lá, já aprendi a fazer hambúrguer, já aprendi a fazer. Olha lá que beleza, tá vendo? Tá vendo? Não esqueci de saber nada. Quer que eu pese aqui para ver quanto é que deu? Isso. Deixa eu pesar com esse aqui, senão vai pegar um pouco da farinha ali, eu não quero. Olha lá, 330 gramas. Perfeito, legal. Tá? 330. Então, você pode pegar só um pedaço da massa, porque essa massa, ela fica um pouco mais resistente na hora de abrir. Ela não é aquela que desliza, sabe? Então, precisa ter um pouquinho aí. Se tem um manguito rotator aqui, já vai dar um problema. Usar a massa toda. Mas é bom que já faz um exercício também. Pronto. Já ajuda. Aí a gente vai usar o rolo. Olha que chique esse rolo. Então, é assim, gente, o que acontece? O biscoito, eu uso na confeitaria o biscoito na espessura de 6 milímetros. Ele não é nem tão alto, nem tão grosso, nem tão fino. Muito fino, na hora de assar, ele vai quebrar, ele vai envergar. Muito grosso, ele vai demorar horas para assar e não vai ficar muito, bom. Então, 6 milímetros normalmente é o que a maioria das confeiteiras pet também usam. Este é um rolo que já vem com esses disquinhos aqui do lado, que esse disco, ele tem a altura de 6 milímetros. Mas se você não tem na tua casa, e veja, a gente quer uma coisa prática, o que você vai fazer? Sabe hashi?
os palitinhos de comer a comida japonesa? Sim. Pois bem, pega 2. Põe um de cada lado aqui da sua massa. E vem com o seu rolo, mesmo que não tenha esse disco, vai ficar numa espessura perfeita. Ótimo. Perfeita. Não tem o rolo. Não tem o rolo. Garrafinha de água, você tem aquelas que deixa geladinho? Divida um copo, qualquer coisa que você consiga. É isso, gente. O negócio é improvisar com o que tem. Eu estou usando o tapete de silicone aqui, então eu não preciso untar a minha bancada com farinha mais. Sim, agora, se você não tiver o tapete de silicone, eu sugiro que você polvilhe um pouquinho, mas aí é bem pouco mesmo, senão você vai tirar o ponto da tua massa, vai deixar ela ainda mais seca, mais dura, tá? Perfeito. Fica essa observação aí. Então, a gente vai aqui, abrir a massa. Olha que massa linda, gente. E cheirosa. Imagino. Olha, a espessura. Já está na espessura? Já está na espessura. E esse rolo ele é bom porque daí, ó, a massa inteira fica da mesma espessura. Então, fica um mais alto, outro mais baixo. E aí, vamos cortar. Eu trouxe aqui, eu tenho um cortador de biscoito neste formato. Se você não tiver um cortador aí na sua casa, você pode pegar um copo, fazer com um copo. Eu não quero fazer com copo? Pega a faca, faz quadradinho assim, ó, e tá tudo bem também, né? Mas esse daqui é tão baratinho, e já que você vai fazer uma coisa bem frufruzenta para o seu cachorro, já agrada de uma vez. Já agrada de uma vez. Já agrada, tem os de coraçãozinho, tem os de estrelinha, tem os de ursinho, e eu ainda sou aquela ainda mais assim, de mimar, né? Olha, quem quer ganhar um coraçãozinho? Olha, hoje é o dia do ursinho. É claro, gente, eu também sou mãe de pet, né? Tem que mimar. Quem não gosta de uma mimação, mimar também é amar, né? Então, não é? E outro detalhe, enquanto você estiver mexendo na sua massa aqui, a que você não está mexendo, deixa coberta, tá? Esse daqui é um saquinho de freezer, esses saquinhos que a gente compra aí para colocar as coisas no freezer. Eu abri ele, tá? E coloquei em cima da massa para poder abrir, passando o rolo em cima do saquinho, porque senão a massa pode grudar aqui no rolo e aí estraga tudo, aí tem que fazer tudo de novo. Então, por isso que eu uso esse saquinho de freezer aqui para abrir, auxiliar a massa, tá? Dica legal. Aqui, não estou utilizando, deixo aqui no saquinho, tá? E aí, a gente vai levar para a assadeira. Essa minha assadeira, ela é a que é perfurada, ó, dá para ver você daqui, ó. É aquela perfurada. Ela é muito boa porque o calor, ele passa de baixo para cima, de cima para baixo, passa tudo igualzinho. Então, consegue assar os petiscos de maneira uniforme. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Também você pode fazer com a assadeira, que é totalmente sem buraquinho nenhum, não tem problema. Não precisa untar. Não precisa colocar em cima de papel manteiga, nada. Direto na assadeira, tá? Perfeito. Olha. Ai, gente. Olha. Que gracinha. Ai, gente. Ficou lindo. Ficou lindo. Olha lá. Aí você vai arrumar na assadeira. E aí não tem o problema, ó, de você colocar ele na assadeira juntinho um do outro. Não tá vendo? Não cresce, porque não cresce, ele não esparrama e ele também não vai grudar. Tá? Então pode fazer um monte de dá para fazer um monte. Você otimiza aí o espaço, né? Exato. Meninas, temos perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é: pode ser com outra fruta sem ser banana? Pode ser, na verdade, assim, a banana, ela tem aquela função de dar a liga, né, nessa receita. Você pode testar com outras, né, mas aí não é garantido que vai ficar na mesma textura e que você vai conseguir fazer com as mesmas quantidades das farinhas, entendeu? Porque cada fruta tem a sua textura, tem mais água, menos água. Então, você pode testar, né, ter essa receita como base, pode testar, mas aí as quantidades de farinha e gordura muito provavelmente serão alteradas. Perfeito.
E tem mais uma perguntinha aqui, mais na parte nutricional da coisa. Se ele já comeu banana hoje, eu posso dar o biscoitinho à noite? Acho que sim, comeu uma fruta, né? Uma banana. Resposta, né? A mesma resposta da outra. Depende Depende, né? do bichinho, depende quantas vezes você quer fazer isso, você vai continuar ofertando banana. E aí eu acho que um dos cuidados mais importantes nessa hora da gente falar, né, que o petisco é um amor, né, um carinho, a gente não pode esquecer da questão da obesidade. Isso é muito importante. Porque, querendo ou não, são farinhas. A gente tem gordura saturada, a gente tem farinha, a gente tem banana, que tem uma carga calórica bem alta, né? Uma das mais altas, banana, maçã, manga. Então, a gente precisa cuidar dessa questão, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho dó, tadinho, de não dar nada para ele de diferente. Só que eu vou ter mais dó, e é o que eu falo, eu vou ter mais dó na hora que ele tiver problemas por conta da obesidade. Exatamente. E são enormes, são inúmeros problemas por conta de obesidade. E a banana em si, apesar de ser uma fruta, ela já entra na contabilidade do petisco, né? Ela já é considerada um petisco. Então, são, sei lá, 2 biscoitinhos por dia, é um biscoitinho, um pedacinho de banana, não é? Porque isso é muito importante, porque a gente tem essa questão de querer agradar, e às vezes a gente vai agradar assim, pela boca. Então a gente tem que focar muito bem nisso, porque os efeitos eles são catastróficos, né? Então a gente precisa entender que a base alimentar dele tem que ser ou a ração ou a dieta caseira, e muitas vezes quando existe uma questão de obesidade, um controle alimentar, quando eu faço a proposta de nutrição, né, que eu trabalho com cargas calóricas, eu já coloco o valor do petisco. Eu pergunto o que ele come. E aí ela me diz, os tutores me dizem o que comem, e eu já desconto da alimentação aquela carga calórica para poder oferecer. Olha, ele vai no banheiro 3 vezes por dia. Então eu quero oferecer um petisco toda vez que ele for no banheiro, que ele está aprendendo isso, que ele for fazer o xixi no tapetinho. Beleza, então eu vou tirar essa carga calórica lá da dieta para eu poder oferecer 3 petisquinhos durante o dia. É bem isso. A resposta é bem essa, sempre, da questão da alimentar, de quantidade calórica. Perfeito. Acho que respondeu, né, Fê? Acho que não, tenho certeza. E, pessoal, pode continuar mandando mensagem aqui que eu vou. Vou perguntar pro pessoal. Olha que fofinho. Olha, meu Deus. Lembrando, né, meninas, que esse biscoitinho nós humanos podemos comer também, né? Eu vou comer. Eu já tô falando que eu vou comer aqui, porque eu não tenho carne, porque eu sou vegetariana, né? Bichinho precisa de carne, a gente sabe. Pode comer. Não tem problema. Eu vou comer. Olha lá, tá vendo? E a gente pensando também, até que pessoal que tem criança em casa, né? Que às vezes precisa inventar alguma coisa para fazer, vamos colocar a criançada para fazer biscoito, né? Olha que bonitinho, eles aprendendo também a fazer, as vovós, as mamães aí, né? Em casa vai rolar esse fim de semana. Olha lá. E depois oferecendo também, né? Fica até uma forma, lógico, né? Com essa dica da rede, quantidade, mas também deles fazerem, administrarem também, porque acaba virando também uma responsabilidade, às vezes, né? Já na alimentação, eles aprendem desde pequenininho. Eu acho que fica uma dica aí bem legal também para as mamães, para as vovós. Muito bem colocado. Eu me identifico demais, porque eu tenho 2 pequenas, né? Então, esse final de semana a gente vai fazer esse biscoito, sem dúvida. E elas já estão participando. Agora elas recolhem o cocô da cachorra, elas dão comida para gata, e elas discutem lá quem é que vai fazer e qual é o dia de cada uma. Bem bonitinho. Então, acho que é super bacana essa sua colocação em relação à participação das crianças nessa rotina, porque é uma responsabilidade. Entender desde pequeno que não é só fazer carinho e ter lá. Também faz cocô, também tem que cuidar, né? Isso é realmente. E outra coisa, Fê, pra gente, né? Eu estava discutindo aqui com a Rê, nos bastidores, do quão difícil é a gente encontrar um lanchinho, por exemplo, para as meninas. Eu acabo fazendo em casa porque é tudo cheio de corante, conservante, aromatizante, tudo. Então, eu tenho feito muitas coisas para as meninas em casa. E essa é uma opção que a gente consegue fazer, porque a gente trabalha com farinha de arroz. Muito mais saudável, farinha branca, de glúten. Sim. Farinha de aveia, super rica. A aveia, ela é muito boa, porque ela tem uma quantidade de fibra muito alta. E ela tem uma carga calórica alta também. Então, a gente consegue... Na verdade, né, que ela tem uma carga calórica alta, ela consegue atingir uma... Como é que eu falei uma coisa, eu ia falar uma coisa e falei outra.
Digestibilidade. Isso, esse nome, obrigada. Ela tem uma digestibilidade muito boa, né? E ela faz um bolo alimentar muito bom para conseguir fazer toda a quebra da glicose no corpo. Então, até para animal diabético, a aveia é indicada. Então, farinha de aveia é super bem-vinda. Ovo, ok. Banana, ok. Óleo de coco, ok. Então, é um alimento nutritivo que é bom tanto para os pets quanto também para os humanos, né? Demais. E aí? Você me dá uma faca? Eu vou fazer agora, cortando com a faca, para mostrar para o pessoal que é possível também, tá? Isso mesmo, isso. Pode ser ótimo, gente. Pegar até que a gente tem em casa mesmo. Já peguei. E aí, vá a olho nu mesmo, olha. Tá dando para ver aí, Fê? Dá, perfeito, tá certinho, dá sim, ó. Ó que facilidade. Ah, não tem por que falar, eu não vou fazer porque eu não tenho o molde. Pega a faca e corta. Já resolvemos. Por isso que eu já vim cheia de respostas, desculpas que as pessoas arrumam. Não tem o rolo, tem um copo, tem alguma coisa. Vai ficar massa. Vai, exatamente. Então. Aí, ó, pronto. Não tem só que pegar os ingredientes e colocar amor e fazer. Pronto. Isso, gente, né? Aí, ó, que legal. Mesmo porque ele não vai nem ver que formato que tá. Mas não vai mesmo, vai dar uma vai mesmo. Pra mim, né? Não vai mesmo. E a Vitória comeu. A Vitória, minha Vitória. A cachorrinha velhinha sem um dente na boca, gostou. Vou falar. Tem uma perguntinha sobre isso. Tem uma perguntinha para vocês aqui, a Romiri Beira. Quantos biscoitos essa massa tem? É sua cunhada. São 330 gramas, né? Você respondeu aquela hora, e a quantidade é como você vai cortar, não é isso? Depende, né? Porque tem cortador pequeno, maior, então depende do tamanho do cortador que você vai usar. Se você for cortar com a faca, assim, então, ó, eu cortei com a faca bem, assim, irregular, né? Então, tudo vai depender do que você vai usar para cortar os biscoitos. Mas quando você... ela rende de 320 a 350 gramas. Quando você cortou ali, ó, em formato de ossinho, já deram 11, né? 11 ossinhos. E os quadradinhos já deram mais, né? Então, tudo é o formato que você vai estar cortando. Exatamente. Mas são 330 gramas de biscoitinho. É mais ou menos o que vem num pacote de biscoitinho, né? Porque que depois de assado ele perde um pouco, né? Mas se a gente for parar para pensar no comercial, o pacotinho tem 200, ou às vezes até aqueles de meio quilo. Então, quer dizer, tá no meio do que vem no pacote comercial, né? Mais ou menos. Quero pequeno, quero grande. Desculpa, Fê. Não, estou falando assim, depende do que o pessoal quer fazer. Biscoito grande, biscoito pequeno, biscoito mini, depende disso. Fala. Se você for cortar com o copo, aí eu sugiro... Dá para ver, né? Dá. Que você dê uma passadinha na farinha de arroz para ele poder soltar. Porque senão ele vai agarrar aqui e aí você, né, não tem como... Aí... Nada que eu sabe fazer, né? Eu já tinha agarrado tudo no copo. Aqui, gente, olha, no copo. Ai, que perfeito. Redondinho. Perfeito. Não tem desculpa, pessoal. Não tem, gente. Eu quero ver todo mundo fazendo e falando pra gente como é que foi, que o cachorro amou. Falando nisso, vou falar do biscoitinho. Essa receita que nós passamos aqui agora, ela vai a farinha de aveia e a farinha de arroz. O resultado final desse biscoito, ó, ele fica bem firme. E ele fica com aquele croque-croque bem gostoso que eles adoram e tudo, né? Sim. Renata, meu cachorro chupa cana com dente só, tem só um dente, não tem nenhum, ou ele tem alguma dificuldade aí para mastigar, seja lá qual for. Esse daqui é exatamente a mesma receita, só que somente com a farinha de arroz. Tá? Aí, ao invés de usar, aqui nós usamos 100 gramas de farinha de aveia e 90 de farinha de arroz, ao invés de usar isso, eu vou usar só 150 gramas de farinha de arroz. Vai ficar molinho. A de aveia. E aí, o resultado é um biscoito, olha,
Muito Mas molinho. Ele parece um sequilho. Olha, então, o cachorrinho que não tem dentinho, que tem dificuldade, ele vai conseguir comer facilmente. Porque o que a gente vê muito aí, eu tive a minha Bela, né, que ela tinha só uns dentinhos da frente, e ela comia desse daqui facilmente, tranquilamente. Embora ela comesse de tudo, né? Porque A aquilo... Vitória também já pensou. E sabe o que acontece? Amolece na boquinha. A Vitória deu os pedacinhos para ela quebradinhos e ela queria o inteiro. sim. Aí a gente deu o inteiro, aí ela botou na boca. E aí já começou a descer, ele já ia desmanchar dentro da boquinha dela. Então é super viável também para esses bichinhos que não conseguem comer os biscoitinhos convencionais, né? Que não conseguiam, né, Rê? Não conseguiam, agora eles conseguem. Agora a gente adora essa confeitaria inclusiva, que ninguém fica de fora. Exatamente, isso, para todos. Não é, gente? E é isso. E aí, depois que você finalizar aqui o corte de todos os seus biscoitinhos, você vai... Antes, quando você for começar a cortar, você já pré-aquece o seu forno. Eu ia perguntar isso. Isso, porque até você cortar, o forno já vai estar no momento ali de receber os seus biscoitos. Então, pré-aqueça o forno a 180 graus. Quando você finalizar aqui os cortes, tudo, você vai colocar no seu forno, deixa ali uns 10 minutinhos a 180 e depois disso, reduz a temperatura do seu forno para 120 graus. E aí, assim, ele vai permanecer por mais 40 a 50 minutos, assando nessa temperatura, tá? Para que o biscoito fique sequinho desta maneira, sem queimar, a temperatura não pode estar muito alta. Se a temperatura ficar muito alta no forno, se você mantiver o forno a 180 graus, os 50 minutos aí de forno, o seu biscoito vai queimar por fora e por dentro ele ainda não vai ter finalizado de assar. Então, ele vai ficar com umidade e aquilo que era para ter uma validade aí de no mínimo 30 dias, não durou nem 5, você perdeu o biscoito, embolorou, estragou e aí pôs a culpa na confeiteira. Né? É um cuidado importante, né? É isso. Durabilidade, porque vai ter menos umidade e vai durar mais tempo. Exatamente. Então é por isso que a gente vai assar os biscoitinhos. Primeiro dá aquele susto nele, né? 180, pá! Pra dar aquele... Então 10 minutinhos, diminui 120 e deixa aí ele terminar de assar até o final. Como você vai saber que ele tá bom? Você vai abrir lá seu forno e você põe o dedinho em cima. Põe o dedinho em cima dele assim. Se você pôs o dedinho em cima e ele ainda está molinho, pode deixar mais. Porque daí também vai depender da potência do seu forno, né? Quando eu não tinha o meu forno, eu fazia na casa da minha mãe, é super rápido, porque tem aqueles fornos antigos, né, que parecem industrial, tudo é super rápido. No meu, agora, demora um pouco mais, né? Ninguém perguntou, né, Fê, eu acho? Dá para fazer na air fryer? Dá para fazer na air fryer? Maravilha, dá! Eu ia tentar, eu ia falar, eu vou tentar na air fryer. Olha lá, tá vendo? Eu nunca tinha feito, mas para estar aqui com vocês hoje e não deixar ninguém sem resposta, eu fiz em casa, testei. É possível, sim, fazer na air fryer. Só gostei. Não aceito. Então, mas a air fryer que eu testei, ela não é igual a sua, de forninho. É aquela de gavetinha mesmo, normal, né? Sim. Então, eu deixei em 100 graus lá e ficou um pouquinho mais de uma hora. Ficou 1h10. Bastante. Mas é porque também eu coloquei aquela forminha de silicone. Sim. Eu coloquei com ela. Talvez, se a gente não utilizar aquela lá, pode ser que o processo diminua um pouco o tempo. Tá? Vou testar esse final de semana. Mas é possível, sim. Fazer air fryer. Que ótimo. Facilitou ainda mais. Deixa eu só, tem mais uma perguntinha aqui. Então, a duração dele é de até 30 dias quando você faz, é isso? Isso, ele estando assado corretamente, né? Sem estar com aquela umidade dentro dele, a previsão é de que a durabilidade dele é de 30 dias. E mantém aonde? Excelente pergunta, não tinha nem pensado nisso. Pra poder durar. Olha lá, depois de assados, você vai deixar ele esfriar
e você só vai levar ele para a embalagem que você vai colocar depois que ele estiver completamente frio, tá? Então, a gente sugere que você guarde num pote hermeticamente fechado, né? Para que não haja mesmo aquele contato com o ar, tudo. Não tem problema, coloca num outro que você consiga fechar. Ele não pode ficar exposto à luz solar, calor, umidade, tá? Então, isso daí é tudo inimigo do biscoito, tá? Então, mas fechadinho, bonitinho desse jeito, 30 dias. Mantenha a crocância, que é maravilhoso. Deixa eu aproveitar, então, eu acabei de lembrar, falando sobre cuidados que são essenciais com qualquer tipo de alimento, né? Mas o que praticamente todas as casas que eu vou, dificilmente, é uma casa que eu não vá, eu tenho um acondicionamento errado de rações. As pessoas tiram a ração de dentro do saco, passa para outros potes, colocam em potes transparentes. Então, aproveitando para dar a dica aqui, gente. Se vocês optam por ração, para dar ração para os animais, a ração ela vem no pacote perfeito. Aquele pacote que vem a ração, ele já tem o bloqueio de luz, né? Que é super importante. Tem a questão do não contato com oxigênio. Então, qual é a dica aqui que eu dou para todos os meus tutores? Abriu aquele pacotão grande de ração, né? Muitas vezes compra aquela ração de 10 quilos. Então, abriu, você vai tirar de cima uma quantidade para mais ou menos uma semana, né? Quanto menos, melhor. Mas uma semana tá bom. Então, vai tirar aquela quantidade e vai colocar num pote hermético e escuro. Se não for escuro, porque também tanto a luz do sol quanto o oxigênio, ele desnatura muito. Ele prejudica muito a perda de um monte de nutriente e aumenta diminui a durabilidade. Então, vocês colocam num potinho hermético dentro do armário ou num pote escuro se precisar ficar fora do armário, para uma semana. Aquela parte que vocês tiveram contato com o oxigênio, aquela parte mais superficial, ela já vai estar um pouco mais degradada. Mas tudo que está para baixo está perfeito, né? Um dos grandes erros é virar aquilo num outro pote. O que aconteceu? Tudo aquilo passou pelo oxigênio. Sim. Então, já deu uma causada, né? Então, deixa naquele saco, tira o ar de dentro, fecha bem fechadinho, prende o melhor possível. A gente tem até uns específicos para prender. E guarda no lugar sem contato com luz e sem contato com calor. Isso é bem importante. Tá? Então, para uma semana, coloca no potinho. Meninas, deixa eu fazer uma perguntinha. Eu contei meio que por cima, nesses formatinhos que a gente fez, acho que deu uns 40, né, mais ou menos, né? Só para a gente tirar a dúvida do pessoal, 330 gramas, uns 40. A receita que eu fiz de teste lá, eu consegui fazer 32 biscoitinhos no formato de formatinho. Saíram 32. Perfeito. E aí, deu quantos, mais ou menos? Esse daqui... 36. Esse daqui deu 36. Deu 36 com os quadradinhos, com o do copinho. Redondinho. Mas então fica a dúvida do pessoal já tirar. Só para vocês terem noção também, que eu falei que foram 32 unidades, esse biscoitinho aqui, esse cortador, ele tem 6 centímetros. Você já sabe? Pegando. 6 centímetros de largura. Ele tem 6 centímetros. E 3 de altura, mais ou menos. E deixa eu perguntar para vocês, sendo bem chata, se a gente colocar na balança um biscoitinho desse, quanto que ele tem? Uns 10 gramas? Vamos ver. Não. Menos? 8. 8 aí, tá vendo? Deixa eu ver só de farinha de arroz, se dá. O de farinha de arroz, mas é natural, porque ele realmente é mais leve, né? O de farinha de arroz, 7. Então, mais ou menos, se a gente for dividir por 330, 40 biscoitinhos, então. Essa é a média. Se fizer todo mundo igual no formatinho desse ossinho. Sim, pronto, sim. tirar da dúvida já. E vamos agora, experimentar? o mais importante, Fê, que não pode esquecer. Experimentar. Ai, meu Deus, será que a gente pode comer? Tem que experimentar. Só que eu não vou. Olha lá, vem aqui na frente agora. Vamos lá. Tem que ver, hein? Olha aqui, olha o potinho, olha. Olha que fofinho. Vamos ver. Esse que ela pegou é o... Ah, ela falou que faz barulho, ó. Deixa eu ver. Crocante. Tá bom. Esse que ela pegou é com a farinha de aveia. Olha. Farinha de arroz e de aveia. Vai passar bem, hein? É.
Isso que vale. Aí, ó. O gostinho da banana, a gente sente bem o gosto da banana. Mesmo sendo, não é uma quantidade tão alta, né, de banana, mas olha, sente o gosto direitinho. Não tem mesa aqui, eu vou passar aqui embaixo. Vou passar embaixo. Ficou bom. Perfeito. Não estou experimentando, mas está com uma cara boa. Deu até, olha, água na boca. Mas vou subir para. Vai ter que vir buscar, vem. Vou ter que ir até aí. Meninas, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, então. Eu vou colocar aqui para o pessoal que chegou agora, que nem a Ruth. Oi, Ruth, boa noite. Olha aí, o Negão vai gostar dessa dica de petisco. Ele gosta pouco de comer com o pai dele, os petisquinhos. Vou deixar, então, para o pessoal lembrar certinho, então, a receita. E vou deixar também que na opção do forno ou da airfry também, que é uma ideia ótima, maravilhosa para quem gosta como eu. E qualquer outra dúvida, pode chamar a Rê da Petsco para estar tirando as dúvidas com ela. Certeza. Ela vai estar respondendo para vocês. A Renata, a Rê da Vale, também está sempre aqui com a parte nutricional, sempre lembrando que a Rê também atende online, para quem está aqui na Baixada, em todo o Brasil, aí é só chamar a Rê também. E deixa as dúvidas aqui no nosso canal, deixa a dúvida lá no Instagram também. O importante é seguir a Petsco para vocês verem cada coisas lindas que a Renata faz. Tem uns bolos lá maravilhosos, nossa, muito bonitos. Ela faz bolo, Fê, com pasta americana específica. Eu vi, linda, maravilhoso. A gente tem que trazer mais dicas aqui. Vamos fazer qualquer hora também uma diquinha dessa para o pessoal, ou pelo menos para o pessoal saber como é feito também. Eu acho bem legal. Mas segue lá, segue a Petsco, segue aqui o Pensando Fora da Cachola. Curta, compartilhe, chame mais pessoas, porque a nossa ideia está sempre trazendo para vocês novidades, para vocês pensarem. E acho que logo tem mais, né, Fê? Não dá para parar. Não dá para parar, não. A gente está bolando muitas coisas legais para vocês nesse ano de 2026. E eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, foi perfeito. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, Fê. Ótima resto de semana. Rê, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda aqui no Pensando Fora da Cachola, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Muita sorte para vocês. E, ó, vamos trazer mais coisas para o pessoal, viu, galera? Com certeza. Pensando Fora da Cachola. Sempre. Boa noite. Tchau, tchau.